Bom, pessoal, esse resumo sobre em relação à unidade 2, né, conteúdo sobre derivadas, é o seguinte: derivada nada mais é que uma taxa de variação, tá? Simplesmente isso. Derivada é uma taxa de variação, ou seja, quanto representa a variação de y em relação a x, ou seja, quanto y varia quando o x também varia. Vou mostrar aqui como é que a gente calcula uma derivada e lá no final eu vou explicar mais detalhadamente essa taxa de variação. Tá? Então é o seguinte, se você tem aqui, estava com o slide errado, se você tem aqui uma função do tipo f de x igual a x elevado a n, né? Qual a derivada dessa função? Bom, a derivada dessa função é o seguinte, você tem um expoente, né, n, esse expoente você multiplica, tá, por x, ao mesmo tempo que você subtrai esse expoente de 1. Tá? Aqui, ó, n multiplicado por x, depois n multiplicado por 1. Tá? Essa é a derivada da função f de x, tá? Quando x é elevado a n. Um segundo exemplo, tá? Aqui eu uso números para representar isso. Eu tenho a seguinte função, f de x igual a x elevado ao quadrado. Veja que o meu n agora é 2, tá? Eu saí de uma forma algébrica e passei para uma forma numérica, ou seja, o meu expoente agora é numérico. Qual a derivada dessa função? Bom, considerando que a derivada de uma função, tá, f de x, quando x é igual a n, é n vezes x elevado a n menos 1, basta multiplicar. Tá? O 2 que eu tenho aqui, ó, o 2 vezes a base, que é x, tá? E 2 menos 1. Como 2 menos 1 é zero, eu vou ter aqui embaixo x elevado a x igual a zero. Tá? Repito, tá? Esse meu número 2, tá? Multiplicando por x. Como eu sei que x elevado a zero é 1, tá? Essa minha base aqui, 2, tá? Esse meu coeficiente vai ser multiplicado pelo número 1. Por quê? Porque x elevado a zero é igual a 1. Portanto, a derivada dessa minha função vai ser igual a 2. Vou colocar aqui que eu tinha. Tá? Um outro exemplo. Se eu tenho uma função do tipo ax elevado a n, qual a derivada dessa função? Veja que na função anterior, aqui, nessa função anterior, tá, eu não tinha o coeficiente a. Tá? O meu coeficiente aqui é 1. Nesse exemplo que eu estou dando, tá, eu tenho agora um coeficiente, certo? Quando eu tenho esse coeficiente, basta eu multiplicar, repetir o mesmo procedimento, tá? Ou seja, o meu n eu subtraio de 1, tá? E esse n eu multiplico pelo coeficiente. Exemplo numérico, tá? Eu tenho aqui a função f de x igual a 2x, tá? Elevado ao quadrado. Qual a derivada dessa função? Considerando, tá, essa regra de derivação, eu tenho o seguinte, ó. O meu n aqui é 2, tá? Basta eu multiplicar o meu n, que é 2, por 2. Tá? E 2 aqui também é o meu coeficiente, o coeficiente a. O coeficiente a é igual a 2, então eu multiplico o meu expoente 2, pelo meu coeficiente 2, tá? Representado aqui. Repito o mesmo procedimento, tá? E aqui eu tenho 2 vezes 2 é 4, 2 menos 1 é 1, tá? E aqui, portanto, eu tenho a função, a derivada da função é 4 vezes x elevado a 1, tá? Que é igual a 4x. Esse é o meu resultado final.
Agora, vamos fazer uma aplicação aqui da derivada nas funções elementares. Por exemplo, qual a derivada de uma função constante? Ou seja, quando f de x igual a k, esse k significa constante. Tá? Qual a derivada da função? É zero. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, a derivada da função é uma taxa de variação. Se essa função é constante, significa dizer que esse valor de k ele pode estar em qualquer posição, tá? Em qualquer posição do eixo y, ou seja, o y vai ocupar um valor que é fixo, tá? Independente da variação de x. Se eu tenho x1, meu y1 vai ser a mesma coisa. Se eu tenho x2, o meu y1 ou o meu y2 vai ser a mesma coisa, tá? Não há variação. Por que não ocorre essa variação? Tá? Por que não ocorre? Por que a derivada dessa função ela é zero? Porque a derivada de uma função, como eu falei anteriormente, é a taxa de variação. O que é a taxa de variação? Nada mais é, tá, que a relação, tá, entre y e x. Como assim? Bom, quanto é que varia y, tá? Qual a razão da variação de y em relação a x? Como é que eu descubro essa taxa de variação? Quanto y variou, tá? Quando x variou. Tá? Como é que eu calculo a taxa de variação? Eu pego o y final, tá? Menos o y inicial. A gente chama aqui o y final de y2 e o y inicial de y1. Tá? E o x final de x2 e o x inicial de x1. Exemplo, tá? De uma função constante, tá? Do tipo f de x igual a 1. Bom, quando eu digo que f de x é igual a 1, eu simplesmente estou dizendo que o meu f, que o meu y é igual a 1. Tá? Ou seja, quando o meu y é igual a 1, veja que se o incremento aqui de y for apenas de uma unidade, ou seja, se ele sair de 1 para 2, meu y vai continuar 1. Portanto, a taxa de variação, que é igual à derivada, vai ser zero. Certo? Por quê? Porque y1 menos y1 é zero. Tá? E 2, que é x2 menos x1, é igual a 1. Portanto, 0 dividido por 1 é igual a zero. No caso da derivada de uma função, tá? Do tipo 2x mais 3, qual que é a derivada dessa função? Eu repito o mesmo procedimento. Tá? Basta pegar 1, tá? Aqui, menos 1. Por quê? Por que é 1 menos 1? Porque o meu expoente de x aqui é 1. Tá? Então, eu sempre vou pegar o expoente e subtrair de 1. Tá? Agora, se eu pegar 1 e multiplicar por 2, tá? Que é o meu n aqui, eu vou ter a mesma coisa que, né? 2, porque 2 vezes 1 é 2. Tá? Então, o meu n aqui, nesse caso que o expoente é 1, tá? O meu n é 1. Então, 1 vezes 2 é 2. 1 menos 1 é 0. Portanto, a derivada da função aqui, nesse caso, fica 2 vezes x elevado a 0 mais 0. Então, x elevado a 0 é 1. Tá? 2 vezes 1 é 2. E 2 mais 0 é 2. Tá? Essa é a derivada da função. Diretamente, eu posso dizer aqui o seguinte, que a derivada dessa função aqui é 2. Tá? Eu olho para a função e tenho como resolver na cabeça. Então, numa situação dessa aqui, que eu tenho uma função quadrática, uma função de segundo grau, tem uma função aqui do tipo f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 4, a derivada dessa função é quanto? É 4. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Tá? E 2 elevado a menos 1, 2 elevado a 2 menos 1 é quanto? É 1. Tá? Então, eu tenho aqui 4x mais 3. A derivada dessa função é 4x mais 3. Tá? Era isso.